Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham nesta leitura e estudo do livro Mundo Regenerado, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse espírito de luz que nos traz esclarecimentos preciosos, que compartilha conosco com todo amor os seus conhecimentos. Hoje vamos para o capítulo 9, Alegra-te sempre. Mas como sempre fazemos, antes de qualquer tarefa, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores, rogando o amparo, a proteção, que iluminem nossa mente, nosso coração, para que possamos assimilar essa leitura e colocar sempre em prática os ensinamentos, os teus ensinamentos, Mestre amado. Abençoa-nos hoje e sempre. E fiquem conosco, todos vós, benfeitores amigos, em mais este estudo. Muito obrigada. Que assim seja. Então, hoje iniciamos a leitura deste capítulo 9, Alegra-te sempre, que nos diz assim, Joana de Ângeles: quando estejas diante dos triunfadores terrestres, aqueles que são laureados pela glória momentânea e galardoados, olha as palavras, pelos recursos financeiros da mídia, do aplauso, da inteligência, mantém-te feliz com os seus sorrisos, auxiliando-os na alegria que os invade. Então aqui quando ela fala, aqueles que são laureados, diz assim, render homenagem, aplaudir, festejar, homenagear. Quando alguém é laureado, ele recebe uma homenagem, ele teve muitas vezes o grau máximo na faculdade, em algum curso. E galardoar, nos diz Joana, conferir prêmio ou galardão por algum serviço ou merecimento, premiar, compensar, engrinaldar. É importante que Joana usa palavras não corriqueiras, mas ao mesmo tempo já vem ali como um dicionário, nos auxiliando sempre no entendimento. Por isso é importante que a gente coloque nas nossas leituras, nos nossos estudos, para que não percamos o elo, o gancho da leitura indo lá procurar, porque nem todos sabemos os significados de determinadas palavras, de determinados termos utilizados por Joana. E é muito bom, porque sempre é esclarecedor, sempre edifica, enriquece o nosso vocabulário. E diz assim: em muitos casos, estão chegando à etapa anelada de uma existência assinalada por sofrimentos que ignoras e conseguiram disfarçar. Então, quando ela diz aqui, estão chegando à etapa anelada, que muito desejada, muito ansiada, de uma existência assinalada por sofrimentos que ignoras e conseguiram disfarçar. E não é assim com muitos de nós? Às vezes nos sacrificamos, nos esforçamos por chegar lá. Sabemos que nem todos compartilham da alegria,
E é isso que Joana vem nos dizer, que possamos sim participar da alegria dos nossos irmãos quando atingem o objetivo a que se dedicaram, que se esforçaram para chegar. Que possamos compartilhar dessa alegria deles, assim como gostaríamos que compartilhassem também dos nossos momentos de alegria, de felicidade. Que possamos, como disse Jesus, fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Quem os veja no júbilo atual, nessa alegria, não pode atinar com o preço que lhes foi exigido nos dias passados e tiveram que suportar sem desistir de viver. Quantos de nós fazem verdadeiros sacrifícios para atingir aquilo que desejam? Grande número desses ases foi carregado de infâncias ao abandono, no desprezo, na miséria de toda ordem. Eles, porém, não se entregaram ao desalento, submeteram-se a situações deploráveis e humilhantes para chamarem a atenção. Tiveram os sentimentos do amor e da dignidade amesquinhados e considerados desprezíveis. Resolveram não desistir. Não ganharam um lugar ao sol em razão dos débitos doutrora, mas trouxeram sonhos que passavam como pesadelos infaustos, cruéis. Aqui diz pesadelos infaustos, infeliz, desditoso, desgraçados. E segue Joana. Não poucas vezes se permitiram situações e comportamentos degradantes para poderem adentrar-se no grupo dos poderosos e serem vistos. O êxito chegou-lhes como um fruto ainda amargo, a fim de que se pudessem recuperar para servir. A beleza, a galhardia. Aqui é essa palavra galhardia no sinônimo de elegância, A beleza, a elegância, o destaque que se encontram no tapete vermelho da glória foram os mesmos requisitos que os tornaram indignos sob as circunstâncias vigentes entre os poderosos sem escrúpulos. Agora que alcançam o pódio, estão marcados por males psicológicos e dramas emocionais que os tornam indiferentes aos padecimentos dos outros, ou que são obrigados a criar uma dupla existência, ocultando a sua sombra perversa e dorida. Eles conhecem esses caminhos e, se por acaso não possuem estrutura moral, deixam-se consumir pelos prazeres absurdos, caminhando no escuro do passado, e perdem-se. Desse modo, não os invejes, nunca invejes ninguém. Tem um ditado popular que diz assim, mais ou menos assim, não sei bem as palavras. Se quiseres me julgar, calça os meus sapatos e faze a minha caminhada. Então, nós ainda somos pequenos na evolução espiritual. E muitas vezes nos pegamos sendo juízes dos nossos irmãos, julgando. Que possamos sempre, pouco a pouco, irmos nos desfazendo.
e diz assim: a tua admiração pelas suas conquistas transforma-se em estímulo para cresceres e chegares à meta da tua existência digna. Todos os indivíduos, por mais brilhantes, têm a sua sombra, o seu lado escuro, que tudo fazem para o ocultar. Não escarafunches as veredas por onde transitaram, né? Não vamos investigar lá e pesquisar, né? Procurar lá o caminho por onde eles passaram, respeitando-os nas suas dificuldades e imposições. Por que nós não devemos ir lá escarafunchar, né? Ir lá bisbilhotar, vulgarmente falando? Porque, como disse Joana, e nós sabemos, todos nós, ainda nessa existência terrena, estamos aqui aprendendo, batalhando por sairmos daqui um dia melhores do que quando aqui chegamos. Então, como ela disse, todos nós temos as sombras, lados escuros. Se fôssemos evoluídos, estaríamos aqui numa missão. E diz a Joana: assim sendo, não invejes nunca a gloriosa situação em que outrem se encontra. A inveja é veneno interior e onda magnética carregada de vibrações destruidoras. Expressa a mesquinhez de quem a cultiva e infelicidade interior por ainda se encontrar em fase secundária da evolução. Que a inveja é um sentimento mesquinho, nós sabemos. Então que possamos não sentir inveja. E que se algum dia, alguma vez, passar pela nossa mente esse sentimento e nos apercebermos disso, que possamos nos dar conta e trabalhar em nós muito, muito, para nos desfazermos desse tipo de sentimento. Ademais, nos diz Joana, é recurso mental e emocional manipulado por espíritos inferiores que atormentam aquele que a experiencia como o outro a quem dirige a energia deletéria. Olha que importante isso. É recurso mental e emocional manipulado por espíritos inferiores. Ela fala aqui da inveja, que atormentam aquele que a experiencia. A inveja atormenta, nos atormenta se formos invejosos. E também atormenta o outro, para quem é dirigida essa energia ruim, negativa, deletéria. Ante a conquista de alguém que te fascina e estimula-te a crescer e superar desafios sem mancomunações com os esquemas da desonra e do crime, fica alegre diante da demonstração de que também poderás conseguir o melhor se perseverares com entusiasmo e ação correta. Mancomunação aqui, ato efeito de mancomunar-se, conluio, combinação, né? Nos aliar, nos acompliciar. Provavelmente não serás aceito a princípio, no entanto, se insistires no crescimento intelecto-moral, serás distinguido pelas qualidades inegáveis de que serás portador. Por mais se procure impedir a luz solar de alcançar a Terra, ela continuará existindo. Então devemos sim persistir naquilo que queremos,
É claro que não estamos falando aqui de desejar o mal, de querer alguma coisa mal para alguém, não, não. Mas na parte intelectual, quando queremos melhorar, quando queremos aprender, o progresso faz parte da nossa evolução. Querer melhorar de vida, ter conforto, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Cada qual vale o que é e não o que se supõe. A história narra extraordinárias existências de mulheres e de homens que foram achincalhados, achincalhar aqui, né? Fazer-se parecer risível, sem valor, ridicularizar-se. Então aqui fala, a história conta histórias extraordinárias de mulheres que foram humilhados, perseguidos e sem nenhuma possibilidade de vencer os abismos que defrontaram, tornaram-se heróis e verdadeiros herdeiros de Deus em todos os seus empreendimentos. A humanidade, porém, necessitou deles e, no seu momento, ei-los presentes para mudar o rumo do progresso. Subestimados, fizeram-se conquistadores e heróis, apóstolos e sábios despreocupados com a aceitação ou não do seu valor, mas conscientes do ministério que vieram exercer. Inclusive, Joana, ela mesma que nos fala, ela também foi um grande exemplo. Gigantes com aparência minúscula promoveram a sociedade e vêm eliminando a desonra e os loucos objetivos dos inimigos do progresso e do bem. Assim, diante dos triunfantes, ora por eles e admira-os pela coragem e valor moral que tiveram para vencer as prisões sem grades dos lugares onde suportaram as marcas do fogo e prosseguiram até o momento final. Eles estão a serviço da lei divina, construindo um mundo sempre melhor para si mesmos e a sociedade na qual se encontram. Por outro lado, não conspurque os que tombaram, né? Não vamos desonrar, né? Os que tombaram por não terem tido forças para suportar a carga pesada da fama e as exigências da nova situação complexa que devem vivenciar. Não se permitiram contaminar pelo horror da peste, do suborno, do mercantilismo, da indiferença moral dos seus cargos e encargos, sendo atropelados pelos voluptuosos que os esmagaram, né? Aqui nos diz assim, quando ela fala que não se permitiram contaminar pelo horror da peste, do suborno, do mercantilismo. Então aqui, propensão a sujeitar ou relacionar qualquer coisa ao interesse comercial, ao lucro, às vantagens financeiras. Já falou, né? Suborno. E depois, quando ela fala, sendo atropelados pelos voluptuosos que os esmagaram, que aprecia ou procura os prazeres dos sentidos, sobretudo sexuais, ou que a eles se entrega, lascívio, libidinoso e sensual. Então, foram atropelados, né? Sendo atropelados por esses vícios, essas coisas esses prazeres que os esmagaram, se deixaram levar pelos prazeres mundanos, vamos dizer assim. Não venderam a alma a Satanás a fim de permanecerem no falso brilho do Fausto enganador. Do Fausto, né? Da felicidade enganosa. Nunca te esqueças de que tudo é muito rápido no tempo terrestre.
e a gangorra das mudanças está sempre em movimento, elevando e rebaixando os que nelas se acolhem. Quando estiveres por cima, preserva o equilíbrio, porque há outros te puxando a fim de tomarem o teu lugar. Essa é a nossa realidade na sociedade terrena. Alguns nos querem bem verdadeiramente, nos querem ver brilhando, mas muitos desejam o nosso tombo. Cumpre, portanto, com o teu dever onde estejas e como te encontres. Que possamos fazer as nossas tarefas com amor, por mais simples que sejam. Que façamos com amor. Transitória é a glória terrestre, assim como o é a desventura no mundo. Avança com a consciência íntegra e sempre alegre. Em qualquer circunstância na qual estejas, lembra-te de Jesus, que as experimentou diversas vezes, porém jamais perdeu o roteiro para o reino dos céus. Mantém-te vinculado a Ele e ser feliz sempre. Se nós seguimos a Jesus, não podemos desanimar, por mais difícil que esteja sendo o momento. Lembremos da Mãe Santíssima, quando mandou o recado para Chico Xavier, que ele pediu a orientação dela, dizendo que tudo passa, isso também passará. Esse momento difícil, essa situação que porventura estejamos passando, vai passar. E quem está com Jesus não pode ser reclamão, mal-humorado, porque Jesus nos deixou o exemplo de amor, de caridade, de humildade e fraternidade. Nunca te sobreestimes no comportamento social, acreditando que estás assinalado para o sucesso que te aguarda com facilidade. Joana de Ângeles. Aqui encerramos o capítulo 9, que nos deixa uma grande verdade. Vamos nos alegrar sempre. Um beijo no coração. Até o próximo capítulo, se Jesus permitir.